Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Wilk Mídias. Filmagens aéreas. Imagens e edições para publicidade e redes sociais. Bruna Alonso. Clínica de Estética Avançada. Edifício SB Tower. Sala 1211. Anjos Colchões da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. E Sicredi. Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Estamos aqui mais uma vez no quadro Lívia com Estilo, que vai ao ar aqui no programa Estilo, na TV Cidade Verde. Hoje eu estou recebendo uma convidada super incrível, uma advogada que eu admiro demais, que é a doutora Estela Welter. Ela é advogada há 26 anos, professora universitária há 18 anos, palestrante e parecerista, pós-graduada em Fundamentos da Educação, Didática e Docência no Ensino Superior pela Univag, pós-graduando em Direito Digital, mestre em História pela UFMT, com estudos sobre a Lei Maria da Penha e membro da Comissão de Direito de Família da Associação Brasileira dos Advogados. Doutora Estela, seja muito bem-vinda aqui conosco. Ai, Lívia, é uma honra estar aqui com você, a admiração é recíproca, um prazer. O prazer é nosso e hoje o nosso tema vai ser super legal. Nós vamos falar sobre a importância da escolha do regime de bens. Né, doutora Estela, é uma dúvida recorrente? Sim, é uma dúvida que todo mundo tem, que as pessoas têm informações equivocadas, têm conceitos equivocados e conclusões equivocadas a esse respeito. Então, vamos lá. Doutora Estela, fala para os nossos telespectadores, por favor, como que funciona o sistema de regime de bens no Brasil. Então, no Brasil, a legislação prevê expressamente alguns regimes. Então, há regimes previstos no Código Civil com as regras já prontas, né? O regime de comunhão parcial, o regime de comunhão universal, o regime de separação total e o regime de participação final nos aquestos. Então, o casal, quando chega no cartório, tem, excetuadas algumas hipóteses, a liberdade de escolher o regime que mais se encaixa às suas necessidades, né? O que muita gente não sabe é que o regime ele tem consequências diferentes para um divórcio e para o caso de morte. As pessoas têm impressões erradas a respeito do regime. E outra coisa que as pessoas também não sabem é que se o casal, né, se as partes que vão se casar quiserem, eles podem misturar regras entre os regimes. Por exemplo, eu quero me casar pelo regime de separação total. O que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Pronto. Mas eu tenho uma fazenda, não é o caso, né? Mas eu tenho uma fazenda milionária com plantação de soja, com criação de gado. Eu já tinha isso, então eu não quero que isso seja jamais nada do meu marido. Tudo bem, separação total, o que é dele, o que é meu, mas ele vai administrar essa fazenda. Então a gente pode criar uma regra de que os frutos desta fazenda serão do casal, o que não aconteceria no regime de separação total puro, tal como previsto no Código Civil. Então a gente cria essa regra consta do pacto antenupcial e é validada, o pacto tem regras também para sua efetividade e tudo mais. Então, o regime foi pensado, adequado às necessidades específicas deste casal. Nossa, super interessante isso. E presta atenção, você que vai se casar, porque a maioria das pessoas se preocupam com a parte prática, né, da festa, do casamento, e muitas vezes esquece totalmente de como o planejamento matrimonial vai impactar na qualidade do seu relacionamento, né doutora Estela?
Exatamente. Eu atendo algumas pessoas que já namoram há muitos anos ou que têm uma união estável há alguns anos e pretendem se casar. Então elas têm dúvidas de como vai ser essa divisão do patrimônio antes, como fica depois. Então isso a gente resolve muitas vezes com uma simples consulta pré-nupcial, que seria um planejamento matrimonial. Então, o planejamento matrimonial, ele é importantíssimo porque ele evita litígio depois, discussão, problema, se vier o divórcio, longas demandas judiciais. Então, é uma economia de tempo, dinheiro e dor de cabeça, né, sem igual. Então, o planejamento matrimonial é muito importante. Da mesma forma que o planejamento sucessório. Eu tenho uma amiga que é minha parceira também em algumas ações, que é a doutora Tamara. Tamara faz planejamento sucessório e as pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar sobre isso, né? Então, da mesma forma que tem sobre o planejamento matrimonial. As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro antes do casamento, o que é um absurdo, porque como é que você vai ter medo de falar antes, se depois você vai falar, agir e tudo mais, né? Sem sombras de dúvidas. Você que está pensando em casar ou que está pensando aí em adquirir uma união estável e morar junto, fique atento que a doutora Estela vai tirar todas as dúvidas aqui sobre isso já depois dos intervalos. Informar, debater, denunciar, interagir, entreter, combater fake news e prestar serviço à sociedade são os principais objetivos do nosso jornal. Para levar informação verídica e de qualidade aos mais de 3 milhões de mato-grossenses. O conteúdo do Estadão Mato Grosso está disponível através do jornal impresso nas bancas e do nosso portal de notícias. Acesse www.estadãomatogrossso.com.br. Sabe qual é o segredo para uma vida boa? Comer bem, dormir bem e se exercitar regularmente. Nas farmácias Unimed, fevereiro é o mês da prevenção à diabetes e das boas ofertas para você se cuidar. AcuCheck Guide por R$ 49,99. Vitamina C por R$ 27,99. Suplemento vitamínico por apenas R$ 19,99. Farmácia Unimed, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. A promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás na Avenida Tancredo Neves 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Associado Sicredi Sudoeste Mato Grosso, Pará. Nossa Assembleia Digital 2022 está chegando e você poderá acompanhar e votar da sua casa. Faça seu cadastro em sicredi.com.br/assembleias e retire seu kit na agência para participar. O evento será online no dia 10 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Vamos tomar um café, conhecer e decidir juntos os assuntos da cooperativa. Dúvidas? Fale com o seu gerente. Assembleias Sicredi 2022. Estamos de volta do nosso breve intervalo e antes de continuar com a nossa conversa aqui, com o nosso bate-papo sobre planejamento matrimonial, eu quero agradecer aqui ao Mirante das Águas, esse lugar maravilhoso que sempre nos recebe de braços abertos, e dizer que o Mirante das Águas também quer receber você aqui para comer um peixinho, ter uma tarde deliciosa com a sua família, e à noite tem um karaokê incrível para quem gosta. É muito gostoso, eu recomendo. Bem,
Eu estou recebendo hoje a doutora Estela Welter, que além de advogada, renomada, ela é também professora há muitos anos, formou vários alunos e hoje ela está falando sobre a importância do planejamento matrimonial. Como ela dizia antes do nosso intervalo, o planejamento não visa o divórcio, muito pelo contrário, visa garantir a qualidade do seu casamento. Então presta atenção que ela vai continuar explicando aqui para a gente, né, doutora Estela? Exatamente, o planejamento visa até manter a tranquilidade durante o casamento. Isso mesmo. Doutora Estela, essa deve ser sim, uma preocupação só para quem tem muitos bens, ou a pessoa que também, às vezes, tem uma casa, ou está ali comprando a sua televisão, a sua geladeira, o seu carrinho com muita dificuldade. Deve se preocupar com isso também? Com certeza. Esse é um dos mitos, né, que a gente chama, uma falsa informação a respeito do planejamento matrimonial. As pessoas, quando ouvem planejamento patrimonial, pensam, nossa, eu preciso ter muito patrimônio, então isso é coisa de gente rica, coisa de milionário. Não, muito pelo contrário. O casal que não tem patrimônio nenhum, né, mas planeja uma vida juntos, eles têm que pensar nisso. Por quê? Porque eles vão trabalhar, eles vão economizar. Como vai ser a aquisição desse patrimônio? Como vão ser gastas as economias desse casal? Então, é muito importante, tanto para quem tem um patrimônio para se resguardar ou para prevenir quaisquer eventualidades, quanto para quem planeja construir o patrimônio. Então, as pessoas têm essa informação, essa ilusão a respeito do planejamento, pensando, não, só gente rica, né, que faz isso. Não, muito pelo contrário. Eu indico que todo mundo que deseja viver uma união, seja casamento, seja união estável, homoafetiva ou heteroafetiva, não importa. Todo mundo tem que pensar com o patrimônio e o que vai acontecer, porque esta relação vai acabar. Isso é fato, seja pelo divórcio, seja pela morte. E aí, se você já pensou nessa proteção, nessa situação antes, é muito mais tranquilo de lidar com isso depois. Sem sombra de dúvidas, eu concordo plenamente com você, doutora Estela, principalmente porque a gente não deseja que acabe, mas acaba. E um outro fator, hoje em dia as famílias, né, são extremamente líquidas. O que é isso? Às vezes estão no segundo, terceiro casamento, têm filhos de outro casamento e proteger o patrimônio, mesmo que seja, né, não seja um patrimônio vultuoso, mas é aquele que você trabalhou muito para conquistar, não é mesmo, doutora Estela? Exatamente. Eu fiz um divórcio extrajudicial recentemente e um casal com um patrimônio bem considerável, né? E eles tinham 2 filhos, só que o companheiro era uma união estável. O companheiro tinha 4 filhos de um relacionamento anterior. E na divisão dos bens, todos maiores, é um casal de uma certa idade até. Os filhos do primeiro casamento queriam participar da divisão do patrimônio do casal. Então, não estavam aceitando a divisão e tal. Então, isso, assim, já é um esboço do que aconteceria numa morte. Porque, nossa, né? Então, a proteção desse patrimônio, o planejamento patrimonial e tudo mais, eles são importantes, são necessários. As pessoas veem um pouco com frieza isso, né? E não. Se você tem regras claras a respeito do patrimônio, é muito mais tranquilo para lidar, para administrar, né? Com certeza, uma proteção para a sua família. E você, fica aí que a gente já volta, não perca que vão ter muito mais dicas daqui a pouco para você resguardar aí seu patrimônio e ter um casamento, uma união estável muito feliz. Já voltamos.
Associado Sicredi Sudoeste Mato Grosso, Pará. Nossa Assembleia Digital 2022 está chegando e você poderá acompanhar e votar da sua casa. Faça seu cadastro em sicredi.com.br/assembleias e retire seu kit na agência para participar. O evento será online no dia 10 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Vamos tomar um café, conhecer e decidir juntos os assuntos da cooperativa. Dúvidas? Fale com o seu gerente. Assembleias Sicredi 2022. Promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás na Avenida Tancredo Neves 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Imagine estar num lugar lindo, onde a natureza se mostra exuberante e com vista para o rio Cuiabá, um lugar cheio de boas energias, onde você e a família podem saborear o tempero da verdadeira culinária cuiabana. Este paraíso tem nome: Mirante das Águas. Alacartes de peixes deliciosos e à noite também tem o melhor rodízio de pizza da cidade. Para a alegria da criançada, um playground gigante, enquanto você curte música de qualidade ao vivo, tomando aquela cerveja gelada ou, se preferir, um drink delicioso. Tudo isso num ambiente aberto, agradável e seguro. Mirante das Águas, um pedaço do paraíso em Mato Grosso. Estamos de volta do nosso breve intervalo. Hoje eu estou recebendo a doutora Estela e nós estamos falando sobre planejamento matrimonial. Para você que vai casar, uma das coisas que tem que estar aí na sua listinha do seu casamento, sem sombra de dúvidas, é consultar um advogado especialista em direitos de família, para se proteger, para proteger o seu casamento e ter o melhor casamento, a melhor união estável possível, que é isso que a doutora Estela estava explicando aqui. Doutora Estela, antes do intervalo, a senhora falou sobre como há uma diferença, como a escolha do regime de bens impacta no divórcio de uma forma diferente do que impacta no caso de falecimento de um dos cônjuges, por exemplo. Exatamente. É o que as pessoas confundem, né? Na maioria das vezes, que é um senso comum equivocado, é, por exemplo, o regime de separação total de bens. Então, eu me caso pelo regime de separação total de bens. O que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Não importa se eu comprar com dinheiro dos dois, não importa se for do trabalho, não interessa. Se estiver no meu nome, é meu. Se, porventura, nós formos nos divorciar, a divisão, não existe, na verdade, divisão, né? Porque o que é meu, o que é dele é dele. Só que as pessoas pensam que, como o regime é separação total de bens, isso vai acontecer também na morte, e não é o caso. Se eu for me divorciar, cada um fica com o seu patrimônio. Mas se eu morrer, ele é herdeiro. Então, se eu tenho, no meu caso, uma filha e o marido, e sou casado em separação total de bens, metade do meu patrimônio vai para o meu marido e metade do meu patrimônio vai para minha filha. Ele é herdeiro junto com ela. Se nós fôssemos nos divorciar, não. Então, muita gente desconhece essa regra. Então, por isso que também, além do planejamento matrimonial, o planejamento sucessório também tira essas dúvidas. Com certeza absoluta, isso é super importante, na minha opinião, pelo menos, até porque a maioria dos casamentos, um dos problemas principais é a parte financeira, né?
Exatamente. Eu vi no seu Instagram outro dia que na última pesquisa sobre os principais motivos de divórcio estava a situação financeira do casal. Então, olha aí, se você faz um planejamento antes, né, com uma consulta pré-nupcial, com orientações simples, você já evita esse problema depois. Tem gente que não sabe que precisa de autorização do cônjuge para vender bens, por exemplo, né? Mesmo que o bem seja só meu, na maioria, no regime de comunhão parcial, por exemplo, se eu for me divorciar, meu marido não tem direito à casa que eu adquiri há 20 anos. Mas enquanto eu estiver casada com ele e quiser vender essa casa, ele precisa assinar. Isso se chama outorga. Então, muita gente desconhece essas regras e elas são todas esclarecidas nesta consulta pré-nupcial ou na confecção do planejamento patrimonial ou matrimonial. Isso é importante só para quem vai casar ou também quem está em união estável pode fazer o pacto? Quem está em união estável pode fazer também a mesma coisa, por quê? Se na união estável o casal não fizer opção nenhuma pelo regime, valem as regras do regime de comunhão parcial. Mas os casais que pretendem constituir uma união estável, que já constituíram, querem regularizar essa união estável, eles podem fazer um contrato de convivência ou uma escritura de união estável e lá constarão as regras que serão aplicadas a essa união estável também. Maravilha, e pode escolher o regime que quiser. Pode escolher o regime que quiser, pode misturar as regras, como eu falei, de um ou de outro, né? Isso é desde que não haja contrariedade a princípios de ordem pública e tudo mais, mas as regras patrimoniais são de livre escolha do casal. Que maravilha! Nós vamos aqui chamar o intervalo, mas antes do intervalo eu quero agradecer o pessoal lá do Nina Cabeleireiros, do Shopping Estação Cuiabá, que sempre está aqui com a gente no quadro Lívia com Estilo, a Tainá, cabeleireira, que faz cabelos maravilhosos, cuida do meu cabelo sempre, e a Kiane, que fez essa maquiagem linda. Eu quero dizer que lá no Nina tem sempre combos, né? Super bacanas, com preços ótimos, e de segunda a quinta-feira você não paga estacionamento. Então, se você estiver aqui em Cuiabá ou se você estiver vindo para Cuiabá, não deixe de conhecer lá. Vamos rapidinho para um breve intervalo e já voltamos. Associado Sicredi Sudoeste Mato Grosso, Pará. Nossa Assembleia Digital 2022 está chegando e você poderá acompanhar e votar da sua casa. Faça seu cadastro em sicredi.com.br/assembleias e retire seu kit na agência para participar. O evento será online no dia 10 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Vamos tomar um café, conhecer e decidir juntos os assuntos da cooperativa. Dúvidas? Fale com o seu gerente. Assembleias Sicredi 2022. A promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás, na Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Sabe qual é o segredo para uma vida boa? Comer bem, dormir bem e se exercitar regularmente. Nas farmácias Unimed, fevereiro é o mês da prevenção à diabetes e das boas ofertas para você se cuidar. Acucheck Guide por R$ 49,99. Vitamina C por R$ 27,99. Suplemento vitamínico por apenas R$ 19,99. Farmácia Unimed, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou!
estamos de volta do nosso intervalo. Eu estou recebendo a doutora Estela Welter. Estou aqui super feliz e me sentindo muito honrada com essa super advogada aqui do meu lado, uma mulher que eu acho brilhante, que está sempre aqui comigo em todas as minhas parcerias, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Doutora Estela, e a gente está falando sobre o planejamento matrimonial. E eu quero te fazer uma pergunta. É muito caro ou não? Não, essa é um outro falso, né, equivocado senso comum. Como eu falei, as pessoas pensam, tem que ter muito dinheiro para fazer ou vai gastar muito dinheiro para pensar nisso. Não. Às vezes, dependendo da situação e das condições do casal, uma simples consulta ao advogado já é suficiente para orientação acerca da escolha do regime de bens. E aí, para escolher o regime de bens, se o casal quiser se casar pelo regime de comunhão parcial, que é o mais comum, é o automático, o legal adotado no Brasil, hoje a despesa do cartório gira em torno de R$ 558. E se o casal for optar pelo regime de separação total, está R$ 790. Então, olha só, a diferença não é tão grande. Mas e a consulta a um advogado, né? A consulta ao advogado pela tabela da OAB, que geralmente é seguida pela maioria dos profissionais, está em torno de R$ 520. Então, se o casal faz uma consulta com um advogado especialista nisso, que consiga explicar a essência dos regimes, e como eu falei, às vezes isto é o suficiente para que eles possam escolher o seu regime, gasta em torno de R$ 500, R$ 600 que seja uma consulta, não tem comparação com o que poderiam evitar depois, a despesa, as brigas, a dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, é muito pouco perto do que poderia ser gasto depois. É uma economia de verdade, né, doutora Estela? Com certeza. E aí, se for criada a regra, forem criadas regras, se for criado um regime próprio, o cartório vai cobrar um pouco a mais pela escritura pública, porque no casamento se exige que o pacto seja feito por escritura pública, né? Na união estável não há esta exigência da lei, mas a gente recomenda, né? A escritura pública é o instrumento que tem essa maior força probante, né? Então, a gente recomenda que também seja feito por escritura pública. Então, além, pode ter uma despesinha um pouquinho maior que a escritura pública, mas as escrituras públicas hoje, quando não há valor, 226, dos R$300, também, se a gente for analisar o que pode surtir de efeito decorrente disso, é muito pouco. Maravilha, gente. Olha, eu tô aqui super feliz que eu tô recebendo a doutora Estela Welter. Ela que é professora há 18 anos. Eu vou ter que pegar aqui a minha colinha, desculpa, porque é um currículo, gente. É um currículo. Advogada há 26 anos, professora universitária há 18 anos. Ela é palestrante, parecerista, tem um vasto conhecimento na área de direito de família e também é membro da Comissão Nacional de Direito de Família da AB e agora da OAB, né, doutora? Exatamente, eu ia acrescentar isso. Eu assumi recentemente a presidência da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de Várzea Grande e também sou membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Várzea Grande, com muita honra e contando com parceiras maravilhosas como a Lívia, que é assim, tem minha profunda admiração, meu respeito, por isso que nós somos, como a Lívia falou, parceiras em muitas ações e amigas, né, do que eu posso me orgulhar, inclusive. Eu que tenho orgulho disso, gente, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas ainda, nosso quadro aqui já está chegando ao fim, mas se vocês tiverem dúvidas, dá um pulinho lá no Instagram da doutora Estela Welter e tem várias dicas, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Stand up,
Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Wilk Mídias. Filmagens aéreas, imagens e edições para publicidade e redes sociais. Bruna Alonso. Clínica de Estética Avançada. Edifício SB Tower, sala 1211. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. E Sicredi. Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor.